pessoal, aqui é a Rutiele do canal do Cálculo e vamos continuar com a saga das integrais definidas. Nesse vídeo você vai acompanhar algumas preliminares para a demonstração do teorema fundamental do cálculo. Neste vídeo eu apresentarei algumas proposições importantíssimas para demonstrar o teorema fundamental do cálculo, que é o próximo vídeo aqui no canal. Acompanhe tudo e não fique por fora das integrais definidas. Então, dando continuidade ao estudo das integrais definidas, nós vamos falar hoje algumas preliminares ao teorema fundamental do cálculo, que será demonstrado no nosso próximo vídeo. Se você não assistiu o vídeo número 1 da saga das integrais definidas, assista aqui no canal, tá na playlist logo acima esse vídeo. Então vamos às definições, teoremas e proposições que eu chamei de preliminares ao teorema fundamental do cálculo. A primeira definição é o seguinte: se A é maior do que B, a gente costuma falar assim o intervalo de A até B, tá vendo? Mas aqui o A é maior que B, então na verdade a gente estaria falando assim, ó, intervalo de B até A, tá? Porque o A é maior que B. Então, como que eu calculo a integral de A até B? Eu tô falando nesse caso aqui, ó, esse caso. A gente faz menos a integral de B até A, porque sempre eu tenho que ir aqui, o limite inferior tem que ser o menor dos números. Então, eu defino assim, ó, se esse for maior que esse, eu faço menos a integral do menor para o maior, certo? Se essa integral aqui existir, se ela não existir, eu não faço essa igualdade, tá? Então, o que que significa? Que se eu quiser fazer uma integral de 3 até 2 de uma função f de x dx, na verdade, eu não calculo assim. Eu coloco menos de 2 até 3, ó, tá vendo? Sempre tem que ser do menor para o maior. Se tiver invertido, você só coloca o menos e resolve da mesma forma, desde que essa exista, certo? Então, essa definição diz isso. Se esse aqui tiver maior que esse, basta inverter e colocar o sinal de menos, porque é definido assim. Se A é igual a B e f de A existe, então a integral de A até A, tá vendo? Do ponto até o ponto, a gente chama isso aqui de intervalo degenerado. Então, essa integral vai ser zero. É como se eu estivesse colocando a área de A até A. Qual que é a área? Não tem área abaixo, certo? Então, a integral de um valor até ele próprio é zero, sempre. Teorema: se f é contínuo em AB, então f é integrável em AB, tá? Nós já vimos que toda função derivável é contínua, então derivabilidade implica em continuidade. Mas nem toda função contínua é derivável, né? Nós já vimos que tem muitas funções contínuas e não deriváveis. Aqui já é o seguinte: se ela é contínua, implica em ser integrável, certo? Em um intervalo fechado. Toda função contínua em um intervalo fechado é integrável nesse intervalo. Nós não vamos demonstrar esse teorema, tá? Então, ó, continuidade implica em integrabilidade no intervalo fechado. Integral definida. Propriedades. Número 1. Se f é integrável e k é uma constante, quando eu faço a integral definida e a constante está dentro, é a mesma coisa de enxergar a constante do lado de fora. Repare que essas duas propriedades da integral definida, elas são análogas às propriedades da integral indefinida. Se você não acompanhou o vídeo de integral indefinida, segue aí, é a primeira da playlist de integrais aqui do canal, tá? Então, observe que essas duas propriedades são as únicas propriedades da integral definida. Constante que está dentro pode ser enxergado do lado de fora, porque são iguais, né? Então, se tiver um 2 dentro da integral, é a mesma coisa de 2 vezes a integral. Lembrando que só pode ser enxergado do lado de fora constante. Variável não pode sair da integral, ok, gente? Soma. Integral definida de uma soma é a soma das integrais definidas. Lembrando que eu coloquei um menos aqui, que vale também para a subtração, certo? As mesmas propriedades da integral indefinida. Vamos para a primeira proposição. Essa proposição ela é muito importante no cálculo, na demonstração do teorema fundamental do cálculo. O que essa proposição diz? Eu tenho um C entre A e B e eu tenho o intervalo fechado AB. Então, qualquer valor que eu tenho A e o B, que é o intervalo fechado. Qualquer valor C que eu tenho dentro,
Se a f for integrável de A até C e de C até B, então ela é integrável em AB e basta somar as duas integrais. Então, olha, para integrar de A até B, é integrar de A até C e somar com a integral de C até B. Lembrando que eu posso ter vários pontos aqui dentro, então eu vou fazendo a soma de cada subintervalo desse, que é toda a ideia da soma de rima, né? Ok? Proposição número 2. Se f for integrável e ela é positiva em todo o intervalo AB, então a integral de A até B dessa função é sempre positiva. Ó, a função f é positiva, ó. Então, ela tá acima. Você concorda que essa área aqui, ó, que é o que define a integral de A até B, essa área aqui, se a função tá acima do eixo em todo AB, essa área só pode dar um número positivo, certo? Proposição 3. Proposição 3 pega toda a ideia anterior, né? Se f e g são integráveis em AB e f é sempre maior que g em todo x do intervalo, então a integral desse é maior ou igual que a integral desse. Como que eu mostro essa proposição? Eu chamo um h de f de x menos g de x e uso as proposições anteriores. H é f menos g, então eu uso essa proposição e uso essa proposição, certo? Então, essa proposição 3, ela é facilmente demonstrável usando esse h e as proposições anteriores. Proposição 4. Se f é contínua no intervalo AB, então o módulo da integral definida é menor ou igual à integral do módulo da função. É facilmente demonstrável quando a gente observa isso aqui, olha. Menos f de x é menor ou igual a f, que é menor ou igual ao módulo de f. Quando eu passo a integral aqui, ó, nos três, integral de AB, integral de AB, AB. A gente observa, então, que eu tô falando o quê? Que essa função tá entre, tá vendo? Isso é o oposto disso. Logo, eu tenho que o módulo da integral de A até B de f de x dx, que é o que tá aqui dentro, tá entre essas duas. Menor ou igual a integral de AB do módulo de f de x dx. Tá vendo? Ela é facilmente demonstrável quando a gente observa essa desigualdade. Proposição importantíssima para a demonstração do teorema fundamental do cálculo. A gente chama essa proposição de teorema do valor médio para integrais. Olha como que é. Se f é contínuo no intervalo, vai existir um c entre A e B, de tal forma que a integral, que na verdade é a área, é B menos A vezes F de C. Olha como que essa proposição aqui, que é o teorema do valor médio, é muito simples de enxergar graficamente. Então, eu tenho aqui uma função F. Eu quero calcular quem é a integral de A até B de F. Ou seja, eu quero essa área abaixo ao gráfico de F. Você concorda que vai existir um valor C, de modo que a área desse retângulo aqui abaixo, ó, esse retângulo aqui todo, qual que é a área desse retângulo? É B menos A, base, vezes a altura, que é F de C, ó. B menos A, F de C. Então, eu tô falando que a área desse retângulo, ela coincide com a área abaixo ao gráfico. Por que que coincide? Ó, tá vendo que sobrou um pedacinho aqui? É o que faltou aqui. Esse que passou para cima do gráfico é o que faltou aqui, olha. Então, intuitivamente, graficamente, esse teorema do valor médio para integrais, ele é bem simples de visualizar. Qualquer curva, assim, vai ter um valor entre A e B, não precisa ser na metade, tá? Vai existir um C, de tal forma que a área desse retângulo coincide com a área abaixo a curva, certo? E essa é a última proposição que eu queria enunciar para ser preliminar do teorema fundamental do cálculo. Acompanhe aí o próximo vídeo que nós vamos demonstrar o teorema fundamental do cálculo. E aí, gostou da aula? Se gostou, não deixe de acompanhar os outros vídeos aqui do canal. Se inscreva e dê o seu curtir.
Deixe também o seu feedback aqui nos comentários, logo abaixo. Até a próxima, tchau!